Olá, eu me chamo Júlio César Bezerra Souza, sou aluno do curso de Engenharia Elétrica da UniUB, meu RA 511-5856, e vou apresentar um projeto integrado de Engenharia Elétrica 2. Esse projeto consiste no sistema sequenciador de limpeza de filtro de mangas, onde ele vai ter dois modos de operação, o modo manual e o modo automático. O sistema tem a possibilidade de acionar 8 válvulas, tendo a condição de gerar uma falha no sistema, caso eu tenha uma pressão acima de 300. Eu tenho a opção também de mostrar, quando eu estiver no modo automático, eu acenderei também um LED, informando que está em modo automático. Eu terei um LCD, com 16 colunas e 2 linhas, para mostrar todas as mensagens do sistema. No modo manual, eu poderei acionar essas válvulas de forma individual. Eu posso selecionar qual a válvula que eu posso acionar, e testar a condição dela. E também tem a condição também de acionar todas as válvulas no mesmo instante. Na condição em modo automático, essas válvulas serão acionadas independentemente, seguindo um ciclo, onde uma será acionada, será contado um tempo, depois será acionada a próxima e assim por diante. Então terá um ciclo de operação. E da mesma forma, no modo automático, eu tenho a condição também de gravar esses ciclos dentro de uma memória, para que os dados não sejam perdidos. Então vou apresentar o hardware do meu projeto. Então, esse aqui ele montado, toda a parte do protoboard, montado todo em protoboard. Então eu estou usando uma placa montada com chip Arduino versão Uno. Ele é a versão Nano, com chip, o microprocessador o ATmega 328P. Então essa é uma placa já montada, onde ele tem todas as saídas, todas as entradas, onde você programa qual pino será a saída, qual pino será a entrada. Ele já tem, um cristal, onde vai se fazer o clock do sistema. Então eu não tenho que adicionar um cristal externo, ele já vem, com isso embutido no circuito. Então já tem um botão reset também já incluído nele, que eu não preciso adicionar. E onde eu venho a alimentação, que eu estou usando uma fonte de 12 volts contínuo. Então todo o circuito divide essa tensão com todos os periféricos dele, e tensões de saída de 5 volts, onde ele tem a opção aqui para saída de 5 volts para o restante do circuito. Então aqui eu tenho o display, o LCD, que ele é 16 colunas e 2 linhas. Eu estou usando para fazer a luz de backlight dele. Já estou usando não um potenciômetro, estou usando um resistor fixo de 1K. E estou usando um potenciômetro para fazer a simulação, da pressão. Então ele está sendo alimentado na entrada analógica no circuito para fazer a simulação da pressão. Então eu tenho aqui todos os meus LEDs, toda a saída dos LEDs, utilizando também resistores, para fazer, a dissipação da corrente, para limitar a corrente, para que meu circuito suporte, a tensão dos LEDs. Tem minha buzina, onde ela vai ser acionada, bipada. Tem um LED vermelho, que é o de falha, tem um LED lá amarelo, que é o de condição em modo automático. Tem aqui meus botões de seleção, os 4 botões de seleção, um para ligar em modo manual automático, botão de seleção, botão de teste e o botão de reset. Eu estou usando um circuito também integrado para o módulo I2C, para fazer a comunicação entre o LCD e o meu circuito, meu Arduino. Então eu estou usando esse circuito, que é o módulo I2C. E aqui eu tenho, toda a saída dos botões, tudo alimentado na protoboard, todas as linhas do circuito. Então eu vou estar alimentando ele para vocês verem o funcionamento, no modo. Usando uma fonte de 12 volts, onde ele será gerado as mensagens. Então ele acionou a buzina e já está numa condição, no modo, a iluminação não fica tão boa para visualizar, mas eu vou tentar focar aqui para ter uma visualização melhor.
Então já dá para ver que ele está no modo manual. Então já está me mostrando a condição da pressão. Como o modo manual eu não preciso de ter a informação do ciclo, o ciclo está zerado. Então eu vou pressionar o botão de select para mim selecionar qual válvula que eu quero acionar. Então ele está na válvula 3. E se eu fazer o teste, eu vou acionar a válvula 3. Eu mudando o modo de operação, passo para outra válvula, válvula 5, por exemplo. Na hora que eu testar, vai acender a válvula 5. Da mesma forma, se eu apertar no modo manual, eu apertar o botão de reset, eu vou acionar todas as válvulas no mesmo instante. Então, ele tem essa opção. E no modo automático, eu mudando o modo para o modo automático, eu vou pôr uma condição automático, o display automaticamente vai para o modo automático. Ele vai acionando as válvulas, né, no modo automático, uma a uma, e seguindo a condição, né, no seu ciclo de operação. Então vai acionando a válvula 1 até a válvula 8, né? No display LCD eu posso ver essa informação aparecendo. Chegou da última válvula, ele retorna para o início, espera um tempo maior, porque esse tempo maior é conforme o meu RA, né? É o tempo somado dos dígitos do meu RA. Então, nas contas estão dando 31 segundos para ele iniciar o ciclo novamente. Vocês podem ver que ele está com o ciclo 0. A hora que ele iniciar novamente, ele vai passar para o ciclo 1. Tá vendo? Iniciou outro ciclo, então ele contou que já tem um ciclo, né, operando. Então ele vai novamente iniciar o processo, contar as válvulas até passar novamente até a válvula 8. Vocês podem ver que logo abaixo ele também está me mostrando a pressão, o valor da pressão. Finalizou as 8 válvulas, ele vai iniciar novamente o ciclo e vai incrementar 1 no contador. Esse tempo, né, de retorno do ciclo ele é longo mesmo, porque depende do número do meu RA, conforme foi pedido no projeto. Então lá ao fundo vocês veem que ele inicia novamente o ciclo, a contagem de cada um dos LEDs, e o meu ciclo já foi para 2. Então vou esperar ele fazer o terceiro ciclo, que é o que pede, né, no projeto do exercício. Ele chegar a contar novamente todos os ciclos, para a gente fazer o teste de se a memória vai ser apagada ou não. Então ele já finalizou as válvulas e está retornando o circuito novamente até a válvula 1. E aí vai incrementar mais um ciclo. Já iniciou, o ciclo foi para 3. Então vamos fazer um teste. Vou pressionar o botão reset. O circuito vai iniciar novamente, mas o meu dado não vai ser perdido. Como se eu tivesse iniciado o circuito novamente. As mensagens vão aparecer novamente no display. Mas a minha quantidade de ciclos não se perdeu. Então ele só vai zerar essa memória ao pressionar o botão reset. Aí eu vou ter o meu ciclo zerado. Tá vendo? Pressionei o reset, o ciclo foi zerado. Então tá testada essa condição. Vou testar agora a simulação da pressão do potenciômetro para gerar a falha. Passou de 300, ele vai gerar a falha. Ó, 300, gerou a falha, acendeu o LED vermelho. A partir daí eu não consigo fazer nada no circuito, né? O circuito não vai funcionar nada. Vai gerar a falha de mensagem, né? Falha de pressão alta. Só vai reduzir essa pressão
Só vai voltar o sistema a funcionar caso eu reduza a pressão. Então, reduzindo a pressão volta. Tanto no modo automático como no modo manual. O modo manual também, se eu tiver com a pressão alta, ele vai dar uma falha de pressão alta, né? Vai acender a falha e não vai deixar eu fazer nada no meu circuito, ó, por causa da falha. Somente reduzindo novamente a pressão. Aí eu tenho o circuito novamente e posso testar válvula a válvula, que eu tenho condição de testar uma individualmente da outra. Então esse é o circuito, é o projeto, né? Espero que tenham gostado, né? Todo o circuito montado, né? O display LCD com todas as ligações, né? A placa, né, de circuito montada com Arduino, né? A versão Uno, Nano. Tem a versão normal e tem a versão Nano, que o chip, o microprocessador, ele é um nano chip. E todos os dispositivos a mais, né? Os LEDs, os 8 LEDs, o LED vermelho, o LED amarelo, a buzina de operação, as 4 chaves seletoras, né? Aqui não foi colocado o circuito do clock, porque já está integrado na placa, então não preciso. O circuito todo faz essa conversão aí. Obrigado, pessoal. Até uma próxima.